Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como melhorar uma apresentação de dados dessas daqui para transformar em uma apresentação assim. Então esse vídeo vai ser bem prático, onde eu vou explicar passo a passo como fazer cada uma dessas melhorias. E se você aplicar todas essas dicas, você vai ver que as suas apresentações vão melhorar muito e você vai conseguir ganhar muito mais destaque no seu trabalho. Mas antes de ir para a prática, deixa eu me apresentar rapidinho. Se você não me conhece, eu sou o Ale Saito. Eu fui consultor estratégico e analista de negócios sênior em uma multinacional e eu reuni todos os aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira e construí a Educa Negócios, que é esse canal aqui. Então, se você quiser receber várias dicas de análise de negócios, análise de dados e apresentações, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Então, vamos agora para a prática. Então, tem aqui um exemplo de um slide onde a gente tem aqui uma análise de vendas, em que a gente tem aqui um gráfico de vendas por ano, desde 2018 até 2022, aqui nas casas dos milhões. E aqui na direita eu tenho alguns textos. Então vamos ver aqui, né? As vendas atingiram um pico de crescimento em 2022, realmente, né? Teve esse pico aqui em 2022. E os principais fatores de crescimento foram o lançamento de novos produtos, treinamentos de vendas e investimentos de marketing. Como a gente faz para melhorar esse slide? Tem muita coisa aqui que dá para mexer. Primeiro, vamos focar aqui no gráfico. Bom, primeiro, esses números aqui, eles não precisam estar com tantas casas decimais, né? E aqui, essas linhas, fica difícil de a gente falar com precisão qual que foi o valor exato que vendeu em 2018, qual o valor que vendeu em 2022. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os rótulos de dado aqui em cima. Então, vou clicar com o botão direito, adicionar rótulos de dados, coloquei aqui em cima. Vou colocar eles em negrito aqui. Só que esses números com vários dígitos, eles estão meio confusos. Então vamos mexer nisso daqui. Vou clicar com o botão direito, eu vou colocar editar dados no Excel. Esse valor aqui é 5.566.631. Então vou deixar todos esses números na casa dos milhões mesmo. Que aí não tem necessidade de colocar todos esses algarismos. Então vou colocar aqui 1 milhão e dividir todos eles por esse 1 milhão. Então, digitei aqui 1 milhão, eu vou dar um Ctrl C, eu vou selecionar todos eles e dar um colar especial. Então, vou aqui em colar, colar especial, eu vou mudar só os valores e eu vou fazer uma divisão. Ou seja, eu vou pegar esse valor copiado e dividir esses valores aqui selecionados pelo valor copiado. Então, se eu der um OK, pronto. Todos eles foram divididos por 1 milhão. Você viu que onde a vírgula foi parar. E agora eu posso... Vou clicar nessa vírgula aqui para mudar o formato. Fica só 2 casas decimais. E acho que tá bom. 2 casas decimais é o suficiente. Talvez até, como a gente não precisa ter tanta precisão, poderia até colocar uma casa decimal aqui. Pronto. Já dá para ter uma noção das vendas. Fica muito mais limpo a visualização. Se a gente volta aqui para o gráfico, olha como ficou bem mais limpo. Como eu já tenho os dados aqui em cima de cada coluna, eu não vou precisar aqui desse eixo. Então, eu vou apagar ele. E essas linhas também, elas serviam como auxiliares para traçar a coluna até o valor do eixo. Mas como eu apaguei o eixo, então eu não preciso mais dessas linhas auxiliares. Então, eu vou apagar também. Vou colocar esses dados aqui em negrito também. E aí, essas colunas elas ficaram muito longe uma da outra. Então, eu vou dar uma aproximada. Para fazer isso, eu vou clicar nas colunas do gráfico. Então, você vê que as colunas estão selecionadas agora. Clico com o botão direito e formatar a série de dados. Aqui vai aparecer uma opção, aqui nessa parte aqui de cima, quando aparece esse desenho dos gráficos, uma opção de séries e largura do espaçamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse número. Vou colocar uns 60%. Acho que tá bom assim. Pronto. Agora esse título aqui, eu acho muito feio ele ficar aqui em cima. Então vou deixar ele separado do gráfico. Vou pegar ele, vou apagar e eu vou colocar outro texto. Vendas por ano. Posso até especificar 2018-2022.
E aí é bom a gente especificar a unidade que a gente está falando, né? Porque a gente está em milhões. Então, é vendas por ano em R cifrão, reais, milhões. Aí aqui, esse título, eu vou deixar maior. Uns 20 mais ou menos. Vou colocar em negrito. E esse em milhões aqui, vou deixar um pouquinho maior também. Tamanho 16. E aqui embaixo. Pronto. Então esse já fica o nosso gráfico. Então a gente trabalhou aqui primeiro na visualização. Perceba que ficou muito mais limpo comparado com o outro gráfico, né? Ó, olha como que era antes. Agora eu já tenho uma visualização mais limpa dos números. Só que a gente fala aqui da questão do pico de crescimento em 2022. Só que a gente não especifica aqui no gráfico qual que é o valor desse crescimento, né? Então vamos tentar colocar aqui. Eu vou ter aqui no Excel e eu vou calcular quanto que é esse crescimento. Então vou colocar igual ao último valor de 2022 dividido por esse valor aqui, que é o de 2021, menos 1. Então a gente tem, em porcentagem, 49% de crescimento. Voltando aqui no gráfico, o PowerPoint ele não tem uma função muito boa para você colocar seta de crescimento. Tem uns plugins que eu utilizava na época da consultoria, que é o ThinkCell, por exemplo, que ele tinha maneiras automáticas de fazer. Como o Excel não tem, então a gente vai ter que fazer aqui na mão. Então eu vou inserir uma seta, formas, vou inserir formas, vou pegar uma seta aqui, colocar essa seta aqui em cima, vou aqui inserir também outra forma, vou pegar um círculo, vou pintar esse círculo de branco, preenchimento da forma branco, vou colocar mais 49%. Eu vou aqui em página inicial, vou colocar em calibre, vou aumentar um pouco essa letra, acho que 14 tá bom, vou deixar em negrito, tá centralizado aqui, e é isso. Deixa eu centralizar aqui de novo. Vou aumentar um pouco mais a espessura dessa seta, então cliquei na seta, aqui na página inicial eu vou aqui, espessura, e aumentei aqui. Só que uma outra coisa que seria legal era comparar quanto que as vendas elas vinham crescendo em média de 2018 até 2021 e para comparar esse salto que deu de 49% de 2021 para 2022. A gente vê aqui pelo gráfico visualmente que esse salto foi grande, né? As colunas estavam mais ou menos na mesma linha, crescendo um pouco, e aí de 21 para 22 deu esse grande salto, que é 49%. Mas se a gente conseguir mensurar, a gente tem uma informação mais precisa de quanto que era esse crescimento em média. Como que a gente faz isso? A gente vai usar um crescimento médio composto, que a gente chama de CAGR, ou CAGR. Como é que funciona esse crescimento? A gente vai pegar quanto que cresceu em média, anualmente, de 2018 até 2021. Ou seja, vamos supor, por exemplo, que em 2018, se a gente pegar o valor de 2018 e a gente multiplicar por um crescimento de 5%, em um ano, esse 5,6, se ele crescer 5%, ele vai para 5,8. E se ele crescesse 5% todo ano, durante 3 anos, né? Porque é 2018, então é 19, um ano, 20 e 21, 3 anos. Então seria 1 mais 5% elevado a 3. Então, se de 2018 até 2021, ou seja, 3 anos, as vendas crescessem em média 5%, no final elas atingiriam 6,4 milhões, que seria o valor de 2021. Se a gente tiver aqui até um valor próximo, o 6,6 ou 6,4. Então a gente sabe que mais ou menos esse valor de crescimento médio foi talvez um pouco mais de 5%, né? Só como que a gente faz isso com uma fórmula?
calculando esse CAGR, né? Esse CAGR, ele é esse Compound Annual Growth Rate, que significa, em português, a taxa de crescimento anual composta, que seria esse crescimento médio. Como a gente faz para calcular isso daqui? A gente vai pegar o valor final, que é 2021, dividido pelo valor inicial, que é o de 2018, e vai fazer uma raiz. Para a gente fazer a raiz, a gente vai elevar a 1 dividido pelo valor da raiz. No caso, é o número de anos, né, que a gente vai... O número de períodos. Então, no caso, é 1, 2, 3 períodos. Então, dividido por 1/3, tudo isso menos 1. Então, pronto. Esse é o crescimento composto anual. É assim que calcula. Se eu colocar em percentual, vou aumentar aqui mais uma casa decimal, 5,8% de crescimento. Para a gente testar essa fórmula, vamos ver aqui. Se eu pegar esse valor inicial de 2018, que é o 5,6 milhões, multiplicar por uma taxa de crescimento igual a essa, que é o 5,8, só que isso 3 vezes, elevado a 3, pronto. Eu tenho esses 6,6 milhões, que são esses 6,6 milhões. Então, esse crescimento anual, que é o CAGR, o crescimento médio, é esse 5,8%. Se a gente voltar aqui, então vou copiar esse balão, vou colar aqui, vou abrir um pouco mais ele, eu vou colocar Shift Enter, e para cima, vou colocar o CAGR de mais 5,8%. Vou pegar essa seta também, duplicar, Ctrl D, pegar aqui e colocar até aqui. Vou colocar esse balão na frente, então cliquei com o botão direito, trazer para frente e pronto. Então tá aqui. Agora a gente tem uma informação de que as vendas elas vinham crescendo de 2018 a 2021 a uma média de 5,8% ao ano. E aí, de 2021 para 2022, deu um salto de 49%. A gente pode destacar ainda mais essa informação, porque o foco aqui da informação, pelo que está falando, é esse pico em 2022, né? Todo esse slide, ele fala nesse foco. Então, a gente pode destacar também aqui no gráfico. Tem várias maneiras de a gente destacar. A gente poderia colocar um contorno, mas eu vou utilizar as cores. Então, eu vou mudar as cores do gráfico para cinza. Cliquei aqui nas colunas. Vou aqui nesse balde de cores. Vou colocar tudo em cinza. E aí eu vou selecionar só esse daqui que eu quero destacar. Então, cliquei 2 vezes. E eu vou no balde e eu clico na cor azul. Então, pronto. Só esse daqui está destacado com o azul, que é o destaque que eu quero dar. Então, acho que agora o gráfico já tá bom. Vamos recapitular então o que a gente fez. A gente melhorou a visualização dele, então com os números e com o formato do gráfico, e também adicionou algumas informações para dar mais valor ao gráfico, que é esse crescimento de 49% e o crescimento médio de 5,8% do CAGR. Agora vamos aqui para a parte dos textos. Aqui está falando que essas vendas atingiram um pico de crescimento em 2022. Só que aqui a gente já destacou bastante isso no gráfico. Então acho que não precisa repetir isso daqui nos textos. Então eu vou apagar isso daqui e eu vou dar um foco desse box, dessa caixa de texto, com as informações dos fatores de crescimento, que são informações adicionais complementares a isso daqui. Só que aqui eu achei que está muito texto e daria para a gente separar em tópicos, né? Então, se a gente colocasse assim, ó, principais fatores de crescimento foram, 2 pontos, dou um Enter, eu separo por tópicos. Lançamento de novos produtos, treinamento de vendas, vou colocar ponto e vírgula. E investimentos de marketing. Aqui já deu uma melhorada, só que eu posso deixar mais visual ainda, como? Ao invés de colocar essa lista de tópicos, eu vou deixar de uma maneira mais visual. Então, eu vou pegar ícones. Para isso, eu vou utilizar esse site aqui, que se chama flaticon.com. Se escreve flaticon.com.
É um site que tem vários ícones e muitos deles são de graça. Posso até mudar a língua desse site aqui em cima, ao invés de inglês, eu posso colocar português. Então, eu mudei aqui. Então, vamos procurar alguns ícones para nossa apresentação. Aqui a gente tem 3 ícones, né? Lançamento de novos produtos, treinamentos de vendas e investimentos de marketing. Então, vamos tentar colocar alguns ícones no lugar desses bullet points. Vou colocar aqui uma palavra-chave, lançamento de produto. E eu gostei desse ícone aqui. Então, vou pegar ele aqui. Aí, no caso, aqui ele dá mais informações, né? Esse ícone, ele é grátis. E ele é grátis para uso pessoal e comercial com atribuição. Então, aqui depois você clica em mais informações para você ver como que faz a atribuição para direitos autorais desse item, né? Aqui, no caso, como é um exemplo, eu só estou mostrando para vocês. Não vai ser para uso comercial nem nada. Mas depois vocês têm que ver direitinho para fazer as atribuições para esse ícone. Então, clico aqui com o botão direito, copiar imagem. Volto aqui na apresentação, Ctrl V, colei. Vou deixar ele aqui separado. E agora eu vou tentar pegar ícones que tem mais ou menos o mesmo estilo para deixar padronizado esse estilo de ícone. Então, o próximo é treinamentos de vendas e o próximo é investimentos de marketing. Agora vamos organizar aqui. Vou apagar essa caixa. Vou colocar os ícones aqui. Vamos agora padronizar o tamanho desses ícones. Então, eu clico em um dos ícones, seguro Shift e clico nos outros. Então, já selecionei todos eles. Clico com o botão direito, formatar objeto. Aí aqui, em formatar imagem, o tamanho da imagem nesse ícone aqui, vou colocar em tamanho. Vou selecionar uma altura, 2,5, tá bom. E aí você viu, se eu coloco fixar taxa de proporção, se eu mudo a altura 2,5 centímetros, ele muda a largura também, 2,5. Depois é só selecionar tudo. E aqui na página inicial, em organizar, eu clico aqui e eu posso alinhar os objetos. Então eu vou alinhar todos para ficar à esquerda. Todos eles vão ficar alinhados em referência ao objeto que está mais para a esquerda. E eu vou distribuir eles na vertical. Então, de novo, organizar. Alinhar, distribuir na vertical. Agora tá todos bem distribuídos. E eu vou colocar aqui uma caixa de texto falando o que que é. Aqui também eu vou alinhar eles para a esquerda. Organizar. Alinhar à esquerda. Pronto. E aqui eu vou colocar um título. Vou deixar em negrito. Sublinhei também, para dar um destaque a um título. Eu vou colocar uma seta aqui para apontar. Então, vou pegar formas. Eu gosto dessas setas largas aqui. Vou pegar essa daqui. Colocar ela aqui, diminuir a largura dela. Nesse quadrado amarelo. E eu vou deixar em azul. E sem o contorno. Eu vou jogar tudo aqui para baixo, porque o principal aqui em cima é a gente colocar o lead, ou o título de ação, que é o título que vai falar a mensagem principal desse gráfico. Porque dessa forma a gente direciona para a audiência qual que é a mensagem que a gente quer passar. Vou pegar uma caixa de texto. E aí vamos tentar deixar um lead que dê um resumo em poucas palavras dessa mensagem, desse slide. Então pronto, deixei um lead assim, ó. Vendas cresceram mais 49% year over year. Year over year seria, no caso, é um crescimento de ano contra ano. Então de 2022 versus 2021, versus o mesmo período de 2021. Em 2022, devido a 3 principais alavancas de crescimento, que é a mensagem principal desse gráfico, desse slide. Então, aqui eu estou falando desse crescimento abrupto que teve em 2022, esse é o foco do slide, comparado com esse crescimento aqui de 2018 a 2021, e devido a essas 3 principais alavancas de crescimento, que é o lançamento de novos produtos, treinamentos de vendas e investimentos de marketing. Para ajustar um pouco mais os detalhes, eu vou diminuir um pouco esses itens, que acho que ficou muito grande. E vou colocar uma caixa de contorno aqui para poder separar esses itens do restante.
do gráfico. Pronto, agora ficou melhor. Então veja agora como ficou a diferença do que era antes pro que ficou depois. O gráfico ficou muito mais limpo agora, com informações a mais relevantes, com as informações de crescimento. Essas informações aqui também do lado da caixa, elas também ficaram muito mais enxutas e de uma maneira mais visual. E aqui em cima a gente tem a informação principal do slide que ele quer passar, que é esse crescimento das vendas ano a ano, em 2022 principalmente, devido a essas 3 principais alavancas de crescimento que estão detalhadas aqui nessa caixa de texto. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.